E para responder a estas perguntas, tenho comigo no estúdio António Batista, economista. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Começaria por perguntar-lhe o que é que significa dizer que as taxas de juros vão aumentar em 50 pontos base. Bom, antes de mais, boa noite, obrigada pelo convite. Na verdade, as taxas de juros são parte dos preços macroeconômicos. Nós temos alguns preços macroeconômicos importantes no país, que é a inflação, o salário, as taxas de juros, a taxa de câmbio e também a taxa de lucro das empresas. Então, o aumento nas taxas de juros podemos entender como um aumento de preço, porque isso vai impactar famílias, empresas e o próprio Estado de Cabo Verde, que terá que pagar um colateral, digamos assim, vai pagar pelo endividamento público, os títulos públicos, obrigações, etc., vai pagar mais caro também. Então, as taxas de juros afetam as empresas porque o custo do financiamento será maior, afeta as famílias que vão solicitar empréstimos de longo prazo, por exemplo, para casa, para outras necessidades, e também tem outras implicações, porque a taxa de juros, dependendo do seu nível, pode dificultar a sobrevivência de empreendimentos. Muitas empresas podem não conseguir sobreviver quando as taxas de juros aumentar. Mas Cabo Verde registra, historicamente, nós temos que dizer isso, uma redução gradual nas taxas de juros. E nós não temos em Cabo Verde uma taxa de juros muito elevada quando comparado com países semelhantes. Isso é um mérito do governo de Cabo Verde, que ao longo do tempo conseguiu manter as taxas de juros em níveis, digamos assim, aceitáveis. Não é a melhor que nós podemos ter. Obviamente que tem países estruturalmente mais fortes do que Cabo Verde, pode suportar menor taxa de juros, mas a inadimplência ainda é muito alta, os riscos de crédito são muito elevados, e isso justifica uma taxa de juros um pouco maior. Essa medida do BCV vem na sequência de alguns problemas registrados com saída de capitais, e nós sabemos que a vulnerabilidade do país é muito afetada quando nós temos poucas divisas. Porém, a taxa de juros, não sei, no meu modo de ver, se é a melhor medida, porque não vejo essa saída. Cabo Verde não tem uma taxa de juros, por exemplo, muito atrativa para rendimentos passivos, tipo a poupança paga muito pouco, remunera muito pouco. Então, não sei se os investimentos que estão a sair é por causa dessa taxa de juros, que essa taxa de juros vai tentar manter. Lógico que vai manter, porque pelo menos é um incentivo, mas... Mas essa saída de divisas refere-se a quê? O país, divisas é moeda externa que o país tem. Nós conseguimos divisas como? Através da exportação, entra dinheiro, através das remessas de imigrantes, entra dinheiro externo. Quer dizer que tem entrado menos neste momento? Não que tenha entrado mesmo, é o estoque que nós tínhamos, porque esse dinheiro entra e fica estocado com investimento de imigrantes, colocam na poupança. Então, esse dinheiro tem saído. Por exemplo, o lucro das empresas e tudo isso que constituía parte das divisas, eles enviam esse lucro para o exterior. Com a desregulamentação que aconteceu em Cabo Verde nos últimos anos, a facilidade do dinheiro poder sair, né, faz parte dos Mas não seria mais fácil atacar esse pormenor? Dificultar a saída de divisas? Sim, eu concordo consigo. Tem medidas administrativas que seriam menos dolorosas, por exemplo, para as famílias, para as empresas, porque através de medidas administrativas nós podemos fazer um papel semelhante ao que o Banco Central faz com as taxas de juros. As taxas de juros é o principal instrumento que o Banco Central tem para controlar a economia. Eles vão fazer isso por causa dos riscos que o país corre. Então, são medidas necessárias, porém, tem um custo associado. Esse que é o problema. O custo é o agravamento das condições de empréstimo, dificuldade no crédito, e esse crédito, por estar mais caro, significa que as empresas podem repassar aos consumidores através de aumentos nos preços. E vai dificultar ainda mais a vida Obviamente, porque qualquer aumento nos preços é um aumento no preço, podemos entender. Mas esse aumento que vai acontecer a partir de janeiro, quem já está a pagar, por exemplo, um crédito com uma determinada taxa de juros, vai ter esta taxa também alterada? Depende da modalidade de crédito, mas geralmente são taxas de juros fixas, né? E geralmente não é impactado tão forte assim. Mas os novos créditos vão estar agravados. Novos créditos? Sim, os contraídos novos créditos. A partir de janeiro. Mas depende tudo do tipo de contrato. Eu não sei qual é a modalidade de contrato. Tem modalidades de contrato que geralmente os juros são fixos e tem modalidades que podem ser reajustadas em função da taxa básica de juros. Não sei qual modalidade as famílias têm optado. Quando o BCV alega fatores de incerteza que o levam a tomar essa medida, que fatores poderemos estar a falar aqui?
a economia, o investimento de empresas, o consumo das famílias, depende das expectativas que essas pessoas têm. Então, se as pessoas criarem uma expectativa negativa de que as coisas vão piorar, a situação vai piorar... O contexto internacional também tem a ver com tudo isso? Sim, lógico, claro, porque nós temos registrado um aumento de inflação, a insegurança com a eleição do Trump, por exemplo, com as ameaças de vir ali a criar taxação em vários produtos. Então, tudo isso gera uma preocupação internacional. Com as guerras que ainda não têm fim à vista também. Obviamente. Então, as pessoas podem ficar com esse receio. Eles saem de países onde o risco é maior. Cabo Verde faz parte desses países onde que o risco é maior e vai para países onde que tem uma melhor condição ali para colocar o seu dinheiro, porque o dinheiro é um ativo de risco. Então, geralmente, as pessoas optam por colocar o seu dinheiro onde ele se sente mais confortável, onde paga-se melhor, e às vezes nem só o pagamento, mas é o risco país que pode estar envolvido em situações de incerteza. Este nivelar com a zona euro para fazer com que as taxas de juros internas sejam as mesmas praticadas na zona euro, tem a ver com isso que acabou de dizer? Tem a ver, mas é difícil. Nós somos duas economias estruturalmente diferentes. Se nós acompanharmos ali a zona euro, nós não temos condições de manter isso. Nós podemos ver isso com a taxa... Por que tentar nivelar-se com a zona euro em vez de outras regiões? É concorrência, porque as pessoas que vão colocar dinheiro aqui em Cabo Verde têm opções. Então, se ele tem opções e se nós não formos tão atrativos, eles vão para onde oferece melhor. Então, esse nivelamento é fazer com que nós não ficamos tão atrás, digamos assim, em termos de preferências desses investidores. Então, é mais nesse sentido. E o que é que as empresas, sobretudo, podem esperar para o próximo ano com esta subida? Os impactos serão assim marcantes ou nem por isso? Esta subida vai impactar muito? A taxa de juros, tem muitas empresas que precisam de dinheiro para questões de tesouraria, para fazer investimentos, então o crédito vai ficar mais caro. Obviamente, se os bancos acompanharem esse aumento na taxa básica, né? Então, mas obviamente que vai dificultar, e os bancos vão fazer isso, porque eles não vão aceitar de bom grado um agravamento nas suas condições financeiras, digamos assim, sem repassar ao crédito. Pelo menos vai ter ali uma maior gestão da carteira de créditos, isso vai retirar muitas pessoas ali da possibilidade de ter crédito e as nossas empresas, obviamente, vão sofrer com um crédito mais caro, com o reembolso da dívida um pouco mais caras. Vai ficar tudo mais complicado. Lógico, isso, porque agora, aumento na taxa de juros implica aumento no preço, preço geral da economia, digamos assim. E os salários continuam os mesmos? Depende, porque se as empresas... Isso depende muito o salário não é afetado diretamente, digamos assim, pelos juros, mas o poder de compra das famílias é afetado. Não, é isso que eu estou a dizer. Os salários continuam os mesmos, não são aumentados, aumentam-se a taxa de juros o valor nominal vai continuar o mesmo, porque só que você tem compras para fazer, você tem compromissos para fazer. Então, se você tomar um crédito, obviamente a prestação será maior, e a prestação vai sair do seu salário. Então, o salário que vai sobrar vai ser menor, obviamente, porque o compromisso financeiro você não tem como... redução do poder. Você não tem como não pagar, né? E aí é mais grave com a questão da inadimplência, você tem ali todo o problema, os juros de mora, vai custar muito mais caso se você não honrar seus compromissos financeiros. Agora, tem uma parte do comunicado do BCV que diz que o estoque de reservas internacionais passou a garantir 5,6 meses de importações. É uma taxa razoável? 5,6? Bom, quanto mais melhor, né? Digamos assim, mas o Cabo Verde tem mantido nessa média. É um indicador da vulnerabilidade, do risco, digamos assim. Isso indica... o que é isso? Significa, caso houver algum tipo de problema, quanto tempo o dinheiro que nós temos garante as importações do consumo que nós temos, né? Então, é um valor que quanto maior, mais conforto, digamos assim, o Banco Central tem e o país também tem em função das incertezas que acontecem. Então, é sempre importante de tentar aumentar as divisas, né? As divisas, como eu tinha dito, nós conseguimos através das exportações, através das remessas de imigrantes, através das ajudas que nós recebemos e do investimento direto externo, né? A questão é nós não podemos resolver problemas de curto prazo com um instrumento de taxa de juros que afeta a vida de todo mundo. Então, nós temos que corrigir esse problema que Cabo Verde tem, um problema estrutural na economia, através de políticas que possam incentivar as exportações, porque nós temos uma divisa mais saudável, uma divisa com base na geração de emprego, nas nossas empresas, com produção, crescimento econômico, do que tentar trabalhar ali com taxas de juros, com medidas de curto prazo, que é necessário, né? Pelo que o país passa, é necessário, é uma dor necessária que nós teremos que passar,
em função disso. Mas amenizar essa dor implica nós trabalharmos nas outras dimensões de conseguir divisas. São dimensões mais estáveis, que basicamente é a exportação. E é nós possível. temos, claro, já temos isso na exportação de serviços, com o turismo. Agora, a exportação de bens, nós temos um grande desafio porque temos um outro problema, que é a taxa de câmbio. O país tem perdido competitividade por causa da política cambial que nós temos, que é o PEG fixo. Nós temos perdido competitividade e por isso nós sentimos nos sintomas, porque a taxa de câmbio é um outro preço muito importante, assim como a taxa de juros. Porém, nós não temos um número mágico, 110 escudos por cada euro. Não, não existe um número mágico. Nós temos que saber se é bom ou não. Sentimos nos sintomas que a economia tem. E nossos sintomas que são graves. Nós não conseguimos exportar, nós não conseguimos ter indústria, nós não conseguimos ter ali um desenvolvimento da agricultura. Nosso mercado é minúsculo. Sim, por causa da competitividade que nós temos perdido, por causa da taxa de câmbio, né, que tem valorizado. Porque o Banco Central tem fixado a taxa de câmbio no valor nominal, mas o valor nominal não é relevante. O que é relevante é o valor real da taxa de câmbio, que é o que determina a nossa vida, nosso poder de compra, a capacidade do país poder exportar, a capacidade do país poder produzir bens industriais. Então, por isso, se você vai no mercado, as nossas indústrias não têm chance de sobreviver, porque estamos muito caros por causa dessa taxa de câmbio valorizada. Agora, António Batista, aproveitando que está aqui, estamos em época de festa, onde as pessoas são propensas a gastar o que têm e o que não têm, com prendas, mesas fartas e tudo. Que conselhos daria sobre a gestão do nosso salário, que também não é lá muito longo, é curtíssimo, para que possamos fazer a melhor gestão possível e não entrarmos em 2025 naquele sufoco, sabendo que o janeiro tem 45 dias. A gestão financeira sempre é um grande desafio. Em Cabo Verde, infelizmente, nós não temos assim uma estrutura que nos ensina a ser financeiramente saudável, né? A independência financeira ainda não é alcançada por muitas pessoas. Infelizmente, temos muitas pessoas a fazer o que não gosta por falta de dinheiro ou deixar de fazer coisa que gosta por falta de dinheiro. Mas por causa da educação financeira, que não teve oportunidade, os pais não costumam dar mesada aos filhos. Então, a mesada é uma forma de educar financeiramente desde pequeno. E também muitas pessoas não têm hábito da poupança. E deixamos para poupar o que sobra, mas isso é errado. A poupança é o primeiro pagamento que nós temos que fazer. Nós temos que entender que poupança a sua poupança é o primeiro compromisso financeiro. Então, a primeira pessoa que tem que receber é você, o seu sonho. Você trabalha para realizar sonho. Então, e o primeiro dinheiro, quando você recebe o salário, você tem que tirar uma parte, colocar de lado e falar, olha, isso aqui é minha poupança para realizar sonho. Então, o que sobrar, você gasta. Então, quem faz isso sempre consegue poupar. Mas o problema é que o custo de vida tem aumentado, o dinheiro... Não tem sobrado muito para a poupança. Mas não sobra, por quê? Porque estamos a deixar a poupança como sobra. Não deveria ser. Pois. Mas quem poupa primeiro sempre vai ter poupança. Então, é uma questão de estratégia e comprometimento com os nossos sonhos. Você não consegue poupar se você não tem um sonho, um objetivo concreto. Então, poupar por poupar, no meio do caminho você começa ali a se autocaçubore. Você está ali com o cofre a tentar roubar a si mesmo. Então, não cumprir com os seus objetivos. Acho que é um comprometimento que todos nós temos que fazer em poupar parte de tudo que nós recebemos. Geralmente lá fora, 10% de tudo que nós recebemos. Você recebeu 100 escudos, você tira 10 escudos e coloca lá. Você recebeu 1000 escudos, tira 100 escudos e coloca lá. Então, é um compromisso que você fala, olha, uma vez retirar esse dinheiro, eu vou comprometer... É a educação financeira que não temos também. Sim. E é difícil, porque educação ele tem que começar desde pequeno. Então, muitas vezes nós já temos hábitos já enraizados. Muitas pessoas vão para o supermercado sem uma lista de compra. Sim. Muitas pessoas não sabem para onde vai o seu dinheiro. Nós temos que ter o hábito de, pelo menos agora, no próximo ano ali, fazer uma lista de onde vai o meu dinheiro. Você coloca ali no papel tudo que você gastou. Depois você vai falar, olha, era necessário gastar com isso? Será que eu podia esperar? Será que eu comprei isso porque eu preciso? Será que é para impressionar pessoas? Tinha que ser agora? Então você começa a questionar que tipo de gasto que poderia cortar. Uma vez que você consegue identificar onde está indo o seu dinheiro, então você saberá cortar e saberá e retirar parte para a poupança. E poupança tem que ser um objetivo familiar. Não faz sentido a mulher poupar sozinha ou o marido, não. Ele tem que envolver os filhos, tem que tornar isso um jogo familiar. Olha, a partir do próximo mês, se nós conseguirmos reduzir a fatura da Eletra, nós vamos fazer uma festa na família. É melhor gastar com festa, família, do que pagar conta a mais, né? De água, de energia ou
ou de sobras de comida desperdiçada. Então, fazer isso como um jogo familiar é uma forma interessante de conseguirmos poupar e ter um 2025 mais saudável. Isso seja um compromisso de todos para 2025. Muito obrigada, António. Obrigado. E boas festas para si. Obrigada. Para si e todo Cabo Verde. Obrigada.